Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar as antigas sansevérias, que desde 2017 são chamadas de dracenas. Elas não fazem parte mais do gênero Sansevieria, agora elas fazem parte do gênero Dracaena, que a gente fala dracena. Então, sempre é importante a gente entender que as coisas vão mudando, a gente tem que mudar junto. Dentro desse gênero tem espadas, tem lanças, tem o escudo de São Jorge, tudo que é Santa Bárbara, São Jorge, fazem parte desse grande grupo de dracenas. Elas são originadas da África e da Índia e são muito utilizadas na cultura africana para proteção. Então tem pessoas que colocam na frente da sua casa um vaso com dracenas, coloca o escudo de São Jorge dentro de perto do banheiro, e tem várias coisas que são feitas a partir dessa religião africana. Existem mais de 70 espécies, existem também algumas híbridas. Eu vou falar de 10 mais interessantes aqui, as mais comuns, digamos assim. Algumas não tão comuns, algumas que vocês já viram provavelmente. Mas o importante dizer é que ela é muito resistente. Sabe aquela planta que a gente não precisa cuidar muito, que a gente não precisa dar muita água? A gente pode viajar tranquilamente que ela vai estar linda e maravilhosa quando chegarmos em casa? É a Sansevieria. Ó, eu falei de novo Sansevieria, é a dracena, espada de São Jorge. Elas são plantas muito resistentes e muito adaptáveis. Elas podem ser cultivadas tanto a sol pleno quanto a meia sombra, pode ficar até em sombra, elas crescem também. Então são plantas bastante interessantes. São consideradas suculentas, elas precisam então de substrato drenável e cuidado quando você tiver dentro da sua casa num vaso, porque ela vai encher tanto o vaso que você vai precisar tirar. Eu tenho aqui esse vaso que eu plantei uma sanseverinha aqui, uma draceninha, e ela já encheu, eu já tirei várias e ela continua enchendo. Olha aqui, tem filhotinhos aqui, ó. Olha que coisa bonitinha. Então ela vai enchendo e você tem que estar atento para tirar desse vaso, para colocar num vaso maior. Muitas vezes ela pode até deformar o vaso, como esse aqui, ó. É um vaso mais mole, ela deforma o vaso, porque ela vai formando o rizoma, é uma planta rizomatosa, vai formando os rizomas e vai crescendo ao lado. Então, se você plantar dentro da sua casa, num vaso, né, você tem que cuidar disso. Se você plantar num lugar que tenha bastante espaço, vai daqui a pouco formar uma floresta de espada de São Jorge, que é linda e maravilhosa. Então, isso tem que ter um certo cuidado. Ela é tóxica quando ingerida. Nós temos 3 cachorros, na época nós tínhamos só a Lola e a Phoebe, e elas comeram a espada de São Jorge, elas comiam tudo lá em casa. Elas comeram a espada de São Jorge e passaram muito mal, tivemos que levar inclusive no veterinário para elas tomarem medicamentos, porque elas ficaram intoxicadas. A gente não sabia direito o que tinha acontecido, depois que a gente foi perceber que elas tinham inclusive comido o rizoma. Elas comeram rizoma, comeram folhas e aí aconteceu isso. Mas agora estão lindas e maravilhosas, bem gorduchas. Passou tudo isso, mas a gente ficou bastante assustado. Então é um cuidado que se deve ter. As crianças pequenas não costumam comer porque é uma folha mais endurecida. Mas os animais pequenos, né, criancinhas que estão explorando o ambiente, muitas vezes eles mastigam e aí tem que ter um certo cuidado. Elas começam a vomitar, não querem mais comer nada e aí é importante levar no veterinário. Pode ser invasora, como eu falei antes, então se você quer plantar na sua casa, num lugar que tenha bastante espaço, cuidado que ela pode invadir outros locais também, e ela é muito resistente à falta d'água. Então agora eu vou te mostrar as espécies que eu tenho aqui, que são 10, para que você consiga identificar aí na sua casa, para que você consiga entender um pouco mais dessas lindas dracenas. E esses dias eu mostrei no Instagram esta flor e pouca gente soube me dizer de quem ela era. Eu tenho uma mais bonita aqui, ó. Olha que coisa mais linda essa flor aqui. E é uma flor que, além de ser bonita, ó, ela é cheirosa, ela é doce, ela tem um cheirinho bem doce. Esta aqui é a flor da dracena, da espada de São Jorge. Todas elas produzem flores, algumas aqui ainda não produziram, mas elas produzem, se elas estiverem no ambiente adaptado, elas produzem flores. Esta aqui é a trifasciata, essa aqui, ó. A mais comum, que você já deve ter visto em vários lugares, é a dracena trifasciata. Esta com a borda amarelada é a trifasciata laurente. Notem que eu tenho ela bem grandona aqui e tem uma que formou roseta. Esta aqui é uma variedade da trifasciata laurente, tá? Essa aqui ela não cresce tanto e ela forma uma roseta. Nota que as folhas são um pouquinho mais onduladas
linda e maravilhosa também. Existe outra que é esta aqui, que também não é comum, a gente conseguiu há pouco tempo, que é a trifasciata Bantel Sensation, que é a fina, ela é mais fina e ela tem os riscos mais esbranquiçados. Não cresce tão rápido quanto as outras, mas é linda e maravilhosa, é uma variedade da trifasciata. Então eu tenho a trifasciata comum, que é essa aqui, a trifasciata Laurenti, que é com bordas amareladas, e a trifasciata Bantel Sensation, que é essa aqui. Dentro desta espécie Dracena trifasciata, temos esta aqui também, que é a trifasciata Moonshine. Ela é bastante clara, olha que coisa mais linda que ela é, ó. Ela é bem clarinha, olha o filhotinho. O filhote nasce muito clarinho, ela precisa de bastante luz para ficar clara assim. Geralmente vai ficando um pouquinho mais escura ao longo do tempo, mas é linda e maravilhosa, não é tão escura quanto as outras. Temos outras também da trifasciata, que é a trifasciata Honey, que é esta aqui, que é a espadinha de São Jorge, ó. Então, Dracena trifasciata Honey, ó, nascendo um monte de filhotinhos ao redor, quanto mais espaço ela tem, mais ela produz. E a trifasciata Honey Golden, na verdade, Golden Honey, que é esta aqui, tanto esta aqui quanto esta aqui. Então, ou pode ter a borda bastante, essa aqui é mais comum, a borda bastante larga e amarelada, ou pode ter um pouquinho mais delicadinha. Olha que bonita, essa aqui é bem diferente, ó. Então, são todas variedades dentro da Dracena trifasciata. Agora eu vou falar de outras plantas do mesmo gênero. Então, eu falei das Dracenas trifasciatas, dentro dessa espécie tem muitas variedades que eu não trouxe aqui também. E agora eu vou falar de outras espécies dentro do gênero Dracena, que também são consideradas lanças de São Jorge, espada de São Jorge. Esta aqui, olha que coisa mais linda essa planta aqui. É a lança de São Jorge. Ela é a Dracena zanzibárica. E eu deixei essa aqui, eu trouxe especialmente porque ela já está em frutificação, ó. Então, depois que ela produz a flor, que é semelhante a esta aqui, as flores são polinizadas e ela produz o fruto. Ainda não fiz o teste de colocar o frutinho na terra para brotar, mas posso fazer e depois mostrar para você. Olha como ela é bonita, ela parece uma mão com 6 dedos, ela vai nascendo sempre um do ladinho do outro, que é diferente desta aqui, ó. Deixa eu pegar esta aqui, ó. É outra planta, né? Tem gente que acha que é a mesma, só em tamanho diferente. Não, é outra planta. Esta aqui é a lança de São Jorge, que é a Dracena cilíndrica. Então, essa aqui é a Dracena zanzibárica e esta aqui é a Dracena cilíndrica. Notem que as folhas são diferentes, são folhas globosas em forma de lança. Aqui a gente tem riscos verticais bem marcados, ó, que são a característica das folhas. E aqui eu também tenho riscos, mas eu tenho toda uma coloração diferenciada, além da cor também, além do tamanho ser diferente. Então, essa aqui nunca vai chegar a ficar que nem essa. Então, não é porque ela é criança, não. Ela já é, essa aqui grandona já é adulta, tá? E essa aqui também. A gente já percebeu que ela é adulta. Olha que coisa mais linda, eu acho linda essa planta. Outro tipo de Dracena que talvez você não conheça é a Fairwood. Tá? A Fairwood é a Dracena samambaia. Olha que coisa mais linda que ela faz. Ela forma uma roseta, ó. Ela forma uma roseta. E as folhas vão pendendo. O interessante é que ela se assemelha muito à Dracena cilíndrica, mas ela não é, porque olha aqui, ela não forma, ela não chega a fechar a folha, tá vendo? Ó, ela fica uma folha bem gordinha, mas não fica redonda. E ela vai formando ao lado, todas elas são rizomatosas, vão formando ao lado vários filhotinhos. Então aqui tem um nascendo, ó, e assim vai indo. Essa variedade já tem algumas folhas cilíndricas, então esse tipo de Dracena pode ter tanto folhas que não completam o cilindro, quanto folhas que completam. Aqui tá vendo, na mesma planta, eu tenho esse filhotinho aqui que não completou o cilindro, e tem outros que completaram. Então, olha aqui, ó, essa aqui também não completou. Então, não é a mesma que essa aqui, ó. Tá vendo que é diferente? Ó, a folha é diferente, a forma de se desenvolver é diferente também. Essa aqui também é a Dracena Fairwood. E esta aqui é a Dracena maçoniana, que é também chamada de escudo de São Jorge ou Dracena Vitória. Ela é bastante larga, também chamada de escudo largo, né?
e ela tem uma borda avermelhada. Existem outras variedades dessa dracena que são um pouco menores. Muitas pessoas que vendem essas plantas colocam várias delas ao redor, todas elas são individuais, colocam 5, 6 e aí vendem como coroa de São Jorge. E não é uma outra planta, é a mesma planta que é o escudo de São Jorge, só que só foi arranjado de forma diferente. Uma coisa bastante importante também é que para fazer a reprodução dessa planta, a gente vai usar ou os filhotinhos que nascem ao redor, e aí são muitos filhotes, né? São muitos. Mas vamos supor que eu quero ter uma determinada lá, eu não tenho o suficiente para pegar um filhotinho, eu ganhei só uma folha de alguém, aí é muito fácil. Eu pego uma folha de espada de São Jorge, ó, uma folha, pode ser uma folha bem saudável, uma folha da variedade que você quiser, e eu vou cortar em várias partes. Posso cortar uma folha grande dessas em 10 partes diferentes. Todas elas eu vou colocar na água, com uma partezinha de um dedo mais ou menos de água, ou diretamente no solo. Na água é mais fácil que dê certo, porque a gente percebe as raízes sendo produzidas, mas na terra também ela vem, muitas vezes ela apodrece, claro que o aproveitamento não é 100%, mas é quase isso. Então, geralmente de 10 partes, 9 dão certo. É uma forma muito tranquila de fazer, ou você pega um filhotinho direto e planta em outro vaso, ó. Os filhotinhos nascem e é só eu tirar, é só eu destacar esse filhotinho. Eu vou pegar um aqui para mostrar, pra gente ficar sem dúvida. Vou pegar esse aqui, ó. Aqui eu tenho a honey, que é aquele pequenininho. Eu vou desmontar o substrato, tá vendo? O substrato é o substrato de suculenta. Esse aqui tá até um pouco compacto, mas é uma planta que não tem necessidade de grandes cuidados. Olha que coisa bonitinha, ó. Aqui são tudo filhotinhos dela. Ó, eu posso cortar, ó, posso tirar, tá vendo, ó? Isso aqui é o rizoma. Então vai nascendo ao redor, os filhotinhos vão nascendo ao redor da planta mãe. Eu só tiro o filhote, ó. Deixo um pouquinho secando e aí eu tenho aqui, nisso aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mudas. Eu tenho a mãe e tenho mais um monte de filhotinho. Ah, mas eu quero essa folha não tá muito bonita. Eu quero fazer mais mudas. Eu pego esta folha aqui, pegar uma mais saudável aqui, ó, eu corto nessa região aqui, ó, posso até destacar assim, e coloco na terra, que ela vai produzir folhas, vai produzir raízes aqui, e vai nascer um brotinho, e aí eu tenho muitas mudas para dar para meus amigos, para fazer um arranjo, porque elas são lindas e maravilhosas. São plantas muito resistentes e muito lindas da gente ter na nossa casa. Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal, nos siga lá no Instagram, sempre tem muitas novidades sobre jardinagem. E coloca ali nos comentários se você conhecia essas maravilhosas plantas, se você tem alguma que eu não falei aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.